Conta um Conto apresenta, de Virginia Woolf, O Vestido Novo. Narração, Marcelo Fávaro. Mabel teve sua primeira grave suspeita de que alguma coisa estava errada quando tirou a capa e Mr. Barnett, enquanto lhe passava o espelho, apanhava as escovas e assim chamava sua atenção, de modo um pouco exagerado talvez, para todos os utensílios de arrumar e melhorar o cabelo, a pele, as roupas, que havia no toucador, confirmou a suspeita de que não estava bom, não muito bom, a qual, tornando-se mais forte quando ela subiu pela escada e assomando-lhe como convicção quando cumprimentou Clarissa Dalloway, a fez ir diretamente até o fundo da sala, a um canto sombreado onde havia um espelho de parede e olhar. Não estava nada bom. E de imediato a angústia que sempre ela tentava esconder, a profunda insatisfação, a impressão que tinha desde criança de ser inferior às outras pessoas, dominou-a, impiedosa e implacavelmente, com uma intensidade que ela não podia afastar, como o faria quando acordava à noite em casa, lendo Barrow ou Scott. Mesmo esses homens, e essas mulheres, estavam todos pensando: o que Mabel resolveu usar? Ficou que nem um espantalho. Que vestido novo horroroso! Com aquelas pálpebras tremelicantes que se apertavam depois para se fechar quando avançavam para ela. Era sua própria estarrecedora inadaptação, a sua covardia, seu rele sangue borrifando de água que a deprimiam. E de imediato todo o quarto onde, por tantas e tantas horas, ela planejara com a costureirinha como deveria ficar, pareceu sórdido, repulsivo, e sua própria sala de visitas tão bolorenta, e ela mesma saindo em choro de vaidade ao tocar nas cartas sobre a mesa da entrada e disse: que chato! Para se mostrar, tudo isso agora parecia indizivelmente tolo, provinciano e desprezível. Tudo isso se tornou evidente, acabado, consumado, no momento em que ela entrou na sala de visitas de Mrs. Dalloway. Naquela tarde, quando, sentada à mesa do chá, recebera o convite da Sra. Dalloway, a ideia que lhe tinha ocorrido foi que, naturalmente, ela não podia estar na moda. Ter uma tal pretensão era até mesmo absurdo. Moda era corte, era elegância, era um gasto de pelo menos 30 guinéus. Mas por que não ser original? Por que não ser ela mesma, fosse lá como fosse? E levantando-se, ela apanhara o velho figurino de sua mãe, um figurino parisiense da época do Império, e pensando como elas eram mais bonitas então, mais dignas e femininas, resolvera, mas que bobagem, tentar ser daquele jeito, gabando-se de fato de ser modesta e antiquada, mas muito charmosa, dando-se sem dúvida alguma a uma orgia de amor próprio que merecia ser castigada, e assim se enfarpelara toda. Mas não ousou se olhar no espelho, não conseguia encarar tanto horror. O vestido amarelo claro de seda, insensatamente em desuso, com a saia comprida e as mangas altas e a cintura e tudo o mais parecia tão lindo no figurino, mas não enfiado nela, não no meio de tanta gente comum. Sentia-se ali, em pé como um manequim de modista no qual pessoas jovens poderiam espetar alfinetes. Mas está uma beleza, querida, disse Rose Shaw, olhando-a de alto a baixo, como ela já esperava, com um leve e sarcástico franzir dos beiços, uma vez que a própria Rose sempre se vestia pela última moda, exatamente, de resto, como todo mundo. Somos todas como moscas tentando se arrastar pela beirada do pires, pensou Mabel. E repetiu a frase como se estivesse fazendo um sinal da cruz, como se procurasse alguma fórmula mágica para anular essa dor,
para tornar suportável a agonia. Citações de Shakespeare, linhas de livros que lera tempos atrás vinham-lhe bruscamente quando, ao se achar numa dessas agonias, punha-se sem parar a repeti-las. Moscas tentando se arrastar, disse de novo. Se ela o dissesse tantas vezes até por fim levasse a ver as moscas, tornar-se-ia indiferente e gélida, entorpecida e muda. Agora, de fato, já podia ver moscas que lentamente se arrastavam para fora de um pires de leite com as asas muito grudadas. E ela se esforçava ao máximo, em pé diante do espelho, dando atenção a Rose Shaw para levar-se a ver Rose Shaw e as outras pessoas ali como moscas, tentando içar-se para fora ou então lançar-se dentro de uma coisa qualquer. Pobres, insignificantes, laboriosas moscas. Não conseguia, porém, vê-las assim, as demais pessoas. Era a si mesma que assim via, e sendo ela mosca, os outros eram borboletas, libélulas, belos insetos adejando, deslizando, dançando, enquanto apenas ela se arrastava para fora do pires. A inveja e o despeito, os mais detestáveis dos vícios, eram seus maiores defeitos. Bem, sinto-me como uma mosca velha e decrépita, suja, terrivelmente asquerosa, disse ela, fazendo com que Robert Haydon parasse só para ouvi-la dizer isso, só para reanimar a si mesma ao polir uma pobre frase irresoluta e assim mostrar-se tão desprendida, tão espirituosa, que em absoluto não se sentia fora de nada. E Robert Haydon, claro, respondeu algo bem cortês, bem insincero, que instantaneamente ela viu não ser aquilo, e disse com seus botões, citando de novo um livro, assim que ele se afastou: mentiras, mentiras, mentiras. Pois que uma festa torna as coisas, pensou, ou muito mais ou muito menos reais. Ela viu num relance o que estava no fundo do coração de Robert. Via tudo o que havia por trás. Via a verdade. A verdade era isto. Esta sala de visitas, esta pessoa sendo a outra falsa. Era de fato terrivelmente abafado, quente, sórdido, o quartinho de trabalho de Miss Millan. Cheirava a roupas e a repolho cozido. No entanto, quando Miss Millan lhe deu o espelho na mão e ela se olhou com o vestido acabado, uma extraordinária alegria se manifestou em seu íntimo. Banhada em luz, ela tomou existência, livre de preocupações e rugas. Ali se achava tal qual se havia sonhado, uma bela mulher. Apenas por um segundo não ousou olhar mais tempo, e Miss Millan quis saber sobre o comprimento da saia. Uma garota encantadora, de misterioso sorriso, de cabelos nevados, o cerne de si mesma, a alma de sua própria pessoa, emoldurada nos arabescos de Mogno, deu-lhe de lá uma olhada, e não foi só a vaidade, nem foi somente o amor próprio que a fizeram achar aquilo bom, terno e verdadeiro. Miss Millan disse que a saia não ficaria bem mais comprida. De todo modo, a saia, disse Miss Millan, franzindo a testa, examinando-a com todo o seu bom senso e atenção, deveria ser mais curta. E ela, súbita e sinceramente, sentiu-se cheia de amor por Miss Millan, gostando mais, muito mais de Miss Millan do que de qualquer pessoa no mundo. E poderia ter clamado por compaixão ao vê-la rastejando no assoalho com a boca cheia de alfinetes, o rosto vermelho, os olhos saltados, por ter um ser humano de fazer isso por outro, quando a todos ela via meramente como seres humanos. E ela, saindo dali para sua festa, e Miss Millan pondo a capa na gaiola do canário, ou deixando-o pegar de entre seus lábios uma semente de cânhamo, e a ideia disso, desse lado da natureza humana e sua paciência e resignação,
seu contentamento com prazeres tão ínfimos, minguados, reles, sórdidos, lhe encheu os olhos de lágrimas. E agora tudo tinha sumido. O vestido, o quarto, o amor, a compaixão, o espelho cheio de arabescos, a gaiola do canário, tudo tinha sumido. E eis que ali se achava ela, num canto da sala de visitas de Sra. Dalloway, submetida a torturas e desperta, plenamente desperta para a realidade. Mas quão digno aquilo! Quanta futilidade e fraqueza preocupar-se tanto assim, na idade dela, com os 2 filhos, depender tão profundamente da opinião alheia e não ter convicções nem princípios, não ser capaz de dizer, como outras pessoas faziam, há Shakespeare e há a morte. Nenhum de nós é mais que um mofo em um pão guardado. Ou fosse lá o que fosse que essas pessoas diziam. Ela então se encarou no espelho sem mais rodeios. Ela deu uma ajeitada em seu ombro esquerdo e dali ela saiu pela sala como se lanças estivessem sendo atiradas de todos os lados em seu vestido amarelo. Porém, em vez de se mostrar impetuosa ou trágica como faria Rose Shawn, a Rose assumiria a aparência de uma boadceia. Mostrou-se acanhada e tola. Sorriu sem graça como uma menina de escola e com ar desleixado e expressamente furtivo ela atravessou a sala, como se fosse um vira-lata chutado, para ir olhar um quadro, uma gravura. Como se alguém fosse a uma festa para olhar um quadro. Todos sabiam por que tinham feito aquilo. Foi por vergonha, por humilhação. A mosca agora está no pires, disse ela consigo mesma, bem no meio, e não consegue sair. E o leite, pensou olhando rigidamente para o quadro, deixou suas asas grudadas. É tão antiquado, disse ela a Charles Butt, fazendo-o parar, o que, aliás, ele odiava, quando ia falar com outra pessoa. Queria dizer, ou tentava se convencer de que queria dizer, que era o quadro, e não o seu próprio vestido que estava fora de moda. Uma palavra de elogio, uma palavra de afeição partida de Charles faria enorme diferença para ela na hora. Se ao menos ele tivesse dito: "Como você está charmosa hoje, Mabel." Tal frase poderia modificar a sua vida. Mas então ela deveria ter sido bem direta e sincera. Charles, é claro, não disse nada nessa linha. Ele era a própria malícia. Via por trás de qualquer um, sobretudo quando a pessoa se sentia particularmente fraca, apatetada, insignificante. "Mabel está de vestido novo", disse ele, e a pobre mosca foi de uma vez por todas empurrada para o meio do pires. Bem que ele gostaria, acreditou ela, que logo o inseto se afogasse. Não tinha coração, não era fundamentalmente bom, tinha tão só um verniz de amistosidade. Muito mais real e bondosa era a Sra. Milan. Se ao menos fosse possível sentir assim e ater-se sempre a isso. "Por quê?" ela se perguntou, respondendo com excesso de atrevimento a Charles, deixando-o ver que estava descontrolada ou encrespada com ele mesmo, como ele mesmo afirmou, um tanto encrespada, disse ele e foi em frente, para rir dela com outra mulher adiante. "Por quê?" ela se perguntou. "Por que não consigo sentir sempre a mesma coisa? Ter certeza absoluta de que Miss Milan está certa e Charles errado, e me apegar a isso e ter certeza quanto ao canário, a compaixão, o amor, e não ficar levando lambadas que vêm de todos os lados assim que entro numa sala cheia de gente." Era de novo seu caráter fraco, vacilante, odioso, sempre dando no momento crítico e não se interessando seriamente por concologia, etimologia, botânica, arqueologia
nem por cortar batatas em pedaços e vê-las frutificando como Mary Dennis, como Violet Searle. Foi então que Sra. Holman, vendo-a ali em pé, abriu caminho até ela para importuná-la. É claro que algo como um vestido se punha abaixo da capacidade de observação da Sra. Holman, cuja família estava sempre descendo aos trambolhões pela escada ou pegando escarlatina. Saberia Mabel dizer-lhe se Wellthorpe já tinha sido alugado para agosto e setembro? Oh, era uma conversa que a aborrecia além da conta, e ela ficou furiosa por ser tratada como um corretor de imóveis ou um mensageiro, por ser usada assim. Não ter valor era isso, pensou, tentando apegar-se a alguma coisa real, alguma coisa sólida, enquanto se esforçava para dar resposta sensata sobre o banheiro e a vista para o sul e a água quente na parte alta da casa. E o tempo todo ela podia ver pedacinhos do seu vestido amarelo no espelho redondo que reduzia ao tamanho de botões de bota ou girinos os que ali se encontravam. Era espantoso pensar o quanto de humilhação e agonia e aversão por si e esforço e apaixonados altos e baixos sentimentais se continham numa coisa do tamanho de uma moedinha irrisória. E o que era ainda mais esquisito é que essa coisa, essa Mabel Warren, estava à parte, desconectada de todo. E apesar da Sra. Holman, o botão preto, se inclinar para frente e lhe contar que seu menino mais velho tinha forçado demais o coração correndo, ela também podia vê-la no espelho, bem separada, e ao ponto preto, inclinado para frente, gesticulando. Era impossível fazer o ponto amarelo, sentado solitário, autocentrado, sentir o que ele próprio sentia, embora os dois fingissem isso. É impossível manter garotos quietos. Eis o tipo de coisa que era dito. E Sra. Holman, que nunca conseguia despertar muita simpatia e se agarrava com avidez ao pouco mesmo que houvesse, como se fosse seu direito. Mas ela merecia muito mais, pois ainda havia sua garotinha, a garotinha que tinha aparecido com um inchaço no joelho hoje cedo. Aceitou a mísera oferta e a examinou suspeitosa, relutante, como se fosse meio penny, quando deveria ser uma libra, para guardá-la então na bolsa, tendo de conformar-se com ela, como mísera e reles como era, por ser difícil, tão difícil à época. E Mr. Holman, prejudicada e chiando, não parava de falar da garota que tinha as juntas inchadas. Ah, que trágica essa ganância! Exclamou de seres humanos que, como um bando de cormorões, batem asas e berram a pedir simpatia. Era trágica, caso se pudesse realmente sentir, e não apenas fingir que se sentia alguma coisa. Mas essa noite ela não podia espremer nenhuma gota do seu vestido amarelo. Queria tudo, tudo para si. Sabia, continuando a olhar no espelho, mergulhava na poça azul de exibições enfadonhas. Sabia que ela estava condenada, que a desprezavam, que fora deixada assim, num remanso e por ser assim como era, uma criatura vacilante e frágil, e tinha a impressão de que o vestido amarelo era uma penitência merecida e que, se estivesse vestida como Rose Shaw, num belo verde colante com uma bala de algodão preguiada, teria merecido isso também. E pensou não ter saída. Não tem nenhuma saída mesmo. Mas não era de todo culpa dela, afinal de contas. Era por ser mais uma de uma família de 10, porque o dinheiro, sempre escasso, raspado, nunca foi suficiente. E sua mãe a carregar grandes latas, e nas quinas da escada o linóleo gasto e pequenas e sórdidas tragédias domésticas em sucessão contínua. Nada de catastrófico. A fazenda de criação de carneiros fracassando, mas não completamente. Seu irmão mais velho se casando abaixo, mas não tão abaixo assim, de seu próprio nível. Não havia romantismo,
Nada de excessivo em relação a eles. Respeitavelmente. Iam todos à exaustão nas praias. Cada balneário tinha ainda agora uma de suas tias dormindo numa pensão qualquer, onde as janelas da frente não davam bem para o mar. Isso, aliás, combinava muito com eles, que sempre tinham de olhar as coisas de esguela. E ela fizera o mesmo. Era tal e qual suas tias. Pois todos os seus sonhos de viver na Índia, casada com algum herói como Sir Henry Lawrence, com algum construtor de império, a visão de um nativo de turbante a enchia de romantismo ainda. Tinham dado em nada. Elas casaram com o Hubert, com o seu emprego de subalterno, seguro e permanente no Tribunal de Justiça, e eles se arranjavam razoavelmente numa casa muito apertada, sem boas empregadas, e em grande confusão quando ela estava sozinha, ou só no pão com manteiga. Mas de vez em quando, a senhora Holman, agora ao longe, tomava-a pela magricela mais seca e antipática que jamais conhecera, vestida além disso de maneira ridícula, e falaria a todos da fantástica aparência de Mabel. De vez em quando pensou Mabel Warren, deixada sozinha no sofá azul, mexendo na almofada para parecer ocupada, pois não iria juntar-se a Charles Bird e Rose Shaw, que tagarelavam como gralhas, rindo dela talvez perto da lareira. De vez em quando lhe vinham, sim, uns deliciosos momentos, ao ler de noite na cama, por exemplo, ou na areia e ao sol à beira-mar na Páscoa, que ela o recorde pôs, um grande tufo de vegetação praiana a erguer-se todo retorcido como um embate de lanças contra o céu, que era azul e liso como um ovo de porcelana, tão firme, tão duro, e ademais a melodia das ondas. Silêncio, silêncio, eles diziam, e a gritaria das crianças que se divertiam na água. Sim, esse era o momento divino, e ela ali se achava então, sentia, nas mãos da deusa que era o mundo, uma deusa de coração meio duro, mas belíssima, um cordeirinho posto no altar. A gente pensava essas bobagens, mas não tinha a menor importância, desde que as não dissesse nunca. E também, com o Hubert, ela às vezes inesperadamente via, ao cortar a carne do almoço de domingo, ou sem razão ao abrir uma carta, ao entrar num quarto, seus momentos divinos, quando disse a si mesma, pois jamais o diria a outra pessoa: é isso aí. Foi o que aconteceu. É isso mesmo. E era igualmente surpreendente o contrário disso. Ou seja, quando tudo estava em ordem, música, tempo, férias, quando havia razões de sobra para ser feliz. E nada de nada acontecia. A felicidade não vinha. Tudo era chato. Apenas chato e pronto. De novo, sua deplorável pessoa. Sem dúvida. Ela sempre tinha sido uma mãe rabugenta, fraca, insatisfatória, uma esposa vacilante, que se recostava indolentemente numa espécie de crepuscular existência com nada de muito claro ou de ousado, ou de mais isso que aquilo, como seus irmãos e irmãs, à exceção talvez de Herbert. Todos eles eram as mesmas e pobres criaturas que tinham água nas veias e que nada faziam. Porém, em meio àquela vida rastejante e lenta, subitamente ela se achava na crista de uma onda, a desditosa mosca. Onde foi que lera o conto que insistia em lhe voltar à lembrança sobre a mosca e o pires? Se debatia para fora. Sim, ela tinha tais momentos. Mas agora que ela estava com 40 anos, eles poderiam se tornar cada vez mais raros. E ela cessaria pouco a pouco de continuar seu esforço. Só que isso era deplorável. Não era para ser aguentado. Isso a fazia sentir-se envergonhada de si. Amanhã ela iria à Biblioteca de Londres e encontraria algum livro proveitoso, maravilhoso, surpreendente,
por mero acaso, um livro escrito por um clérigo, por um americano de que ninguém jamais ouvira falar ou andaria pela Strand, para também, por acaso, entrar num auditório onde um trabalhador falava sobre a vida nas minas e de repente haveria de se tornar uma nova pessoa. Ela seria completamente transformada. Ela usaria uniforme, ela pertenceria a uma irmandade qualquer, não voltaria nunca mais a pensar em roupas. Depois disso, nunca lhe faltaria uma perfeita clareza no tocante a Charles Burt e Miss Millan. E esta sala e aquele quarto, e seria assim para sempre, dia após dia, tal qual se cortasse a carne ou estivesse deitado ao sol relaxando. Assim seria. Ninguém mais ouviria falar dela. Assim ela se levantou do sofá azul onde estava, e o botão amarelo no espelho. Levantou-se também e dali acenou para Charles e Rose, para mostrar que não dependia deles em nada. E o botão amarelo saiu do espelho, e as lanças todas se juntaram para cravar-se em seu peito, quando ela andou em direção à senhora Dalloway e disse: "Boa noite." "Mas ainda é tão cedo?" disse a senhora Dalloway, que era sempre a delicadeza em pessoa. "Eu tenho que ir, mesmo," disse Mabel Warren. "Mas eu lamento," acrescentou em sua voz vacilante e fraca, que só soava ridícula quando ela tentava reforçá-la. "Eu tive um imenso prazer," disse ao Sr. Dalloway quando cruzou com ele na escada. "Mentiras, mentiras, mentiras," disse a si mesmo, nisso que continuou a descer, e bem no meio do pires, disse ainda consigo, ao agradecer a ajuda que o Sr. Barnett lhe dava, para então enrolar-se toda, e mais, naquela capa chinesa que ela usava há 20 anos. Fim do conto. Olá, meus caros amigos, meu nome é Marcelo Fávaro e esse é um conto muito especial da Virginia Woolf, que traz uma técnica que eu já via no Machado de Assis e que depois no século XX foi ganhando mais espaço e mais espaço com o modernismo e explodiu aqui no Brasil também com a Clarice Lispector, mas que eu profundamente sou fã. Eu tenho uma admiração muito grande por essa técnica, gostaria de escrever nesse estilo, infelizmente eu não tenho esse talento. Vamos falar aqui, pessoal, do Setembro Amarelo. O que eu tenho para falar sobre isso? Vocês perceberam aqui que a menina ela tem um problema de saúde, uma depressão, uma ansiedade, né? A gente percebe aqui alguns sintomas que, conforme quando a gente lê sobre o assunto, batem bastante, né? A Mabel aqui, apesar das pessoas olharem para ela e falar: "Menina, mas você tá bonita." Mentiras, mentiras e mentiras. E aí ela usa a alegoria, a metáfora do pires, né? Como se fosse uma mosca, e quanto mais a mosca tenta sair daquele do leitinho ali no pires, mais ela vai se melecando, mais as asas ficam pesadas e ela não consegue sair, e aquilo vira um turbilhão dentro da mente dela, e quem sofre de ansiedade sabe o quanto isso é horrível, né? E a gente precisa falar sobre isso. Eu li outro dia: mas é muito mimimi, as pessoas hoje em dia, todo mundo tem depressão e tem ansiedade, né? Essa é a sociedade mais doente. Antigamente, quando o Mentiolate ardia, não era essa turma toda cheia de depressão. Permita-me discordar humildemente. Eu tenho a idade aqui da Mabel na história, né? Eu vou fazer 40 anos agora. Então eu vivi boa parte dos anos 80 e pelo que eu percebo e lembro da minha infância, as pessoas sofriam sim de depressão, de dores que muitos conhecidos meus padeceram dessas dores, só que não tinha acesso a tratamento, não tinha acesso
a terapia, psiquiatra, psicanalista, psicólogo. Não tinha nem metrô. Aqui na zona leste de São Paulo não tinha shopping, não tinha metrô. Quanto mais um atendimento médico. Então, as pessoas sofriam, sim. Antigamente na escola não tinha isso de bullying. Tinha e era pesado. E eu lembro de amiguinhos meus que hoje são meio pancadas da cabeça, e todo mundo hoje está meio pancada também, né? Quantos dos seus amigos que aparecem no Instagram ali sorrindo, né? Nas férias, indo para o Nordeste, quantos deles também, quando você senta para conversar ali de igual para igual, falam para você, cara, minha cabeça tá uma loucura, meu, eu tenho ansiedade, tenho depressão, as coisas estão difíceis. Realmente, há um problema, e já existia esse problema antigamente, só que a gente não falava do assunto, e agora tem uma parcela da sociedade que quer falar sobre o assunto, que quer falar assim, não, você não está sozinho, você pode conversar comigo. Eu tenho uma amiga, e não é questão de frescura, viu, gente? E não é questão da pessoa não gostar da vida. Eu tenho uma amiga já há mais de 20 anos, eu conheci quando eu era menino numa dessas baladas como é que chamava a balada? Matinê, né? E isso se tornou minha amiga, a gente é amigo até hoje, ok? E quando ela tinha 20 e poucos anos, né, ela era uma menina bonita, alta, tem 1,80 m, parecia uma modelo realmente, até hoje é muito bonita. Ela acabou descobrindo-se, né, depressiva com a morte de um parente muito próximo. E aquilo entrou ela entrou num parafuso tão grande. E eu falava assim, que isso, você precisa sair dessa, você precisa amar a vida. O que você acha da gente dar uma volta de bicicleta? Aí chegava, marcava com ela tal, aí no dia não ia. Ela não respondia, não atendia telefone e tal. O que você acha da gente ir no cinema? Fazia a mesma coisa. Não, vou sim, dessa vez eu vou. Pode marcar que eu vou. Não ia, não conseguia ir. Então, e conforme foram passando os anos, né, eu fui me acostumando com esse jeito da minha amiga. Nós, amigos dos depressivos, sofremos muito também, porque a gente fica preocupado e sabe que a vida é maravilhosa. Uma vez eu falei para ela, você não sabe que a vida é maravilhosa? Ela falou, você acha que eu sou burra? É claro que eu sei que a vida é maravilhosa. Eu sei que a gente pode fazer curso de teatro, de pintura, pode viajar, conhecer o Nordeste, ir para uma cidade mineira. Tem milhares de formas de ser feliz. Isso não tem nada a ver com a doença. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sei disso. A doença é outra coisa. Ela pega você e ela vem vindo. A menina usou aqui a questão do Pires, né? Eu costumo falar, porque eu já tive algumas crises de ansiedade que são muito fortes. Então você está no mar ali, num mar bem calmo, numa baía, e de repente vem vindo uma onda bem pequenininha. Você está vendo ela chegar, e ela vem vindo, e aquilo vai aumentando sua ansiedade, aquilo vai te deixando nervoso, e ela vem, ela vai passar, e não adianta. O que você fizer, o amigo pode falar para você se alegrar, você pode ir na igreja rezar para Deus, você pode fazer o que você quiser. A onda vai passar por você. E quando ela passou, que você olha para trás e vê ela se tornando pequenininha, até sumir, acabou sua crise de ansiedade. E você fica torcendo para que não ocorra outra. E isso não tem nada a ver com a sua vontade. Vai além da sua vontade. O que seus amigos podem fazer, muitas vezes, é estar próximo, né? Quando eu vejo que a barra pesa mesmo, eu chamo meu irmão para conversar, eu chamo um amigo, eu falo, meu, vamos tomar uma cerveja essa semana aí, tá? A gente senta no bar, eu conto o que aconteceu, por que eu tô me sentindo... Porque a crise de ansiedade, quando a onda tá em cima da gente, falta até respiração, a gente fica... É uma sensação muito ruim. E conforme foi passando os anos, essa amiga, ela tentou algumas vezes o suicídio, e no começo eu ficava bravo com ela, ficava nervoso, fiquei sem falar com ela. Falei, não é possível. Pô, a gente te ama tanto, a gente gosta tanto de você. E realmente eu gosto dessa amiga. E não tem problema nenhum em falar. Eu gosto tanto de você e você faz um negócio desse. E ela fala, meu, sou eu que faço. Eu gosto da vida, eu sou uma pessoa divertida. Eu gosto de cantar no karaokê, eu gosto dos meus animes. É a doença. Quando a doença vem, a crise,
E você só vai ver o que aconteceu quando ela passa. Quando passou a crise, aí você vai ver o estrago que ocorreu, quantas cápsulas você tomou tentando se matar. Então, é um negócio que a gente precisa realmente... Eu não sou, evidentemente, nenhum especialista no ramo, mas eu acredito que eu não esteja falando besteira, né? Pelo que eu já vi, opiniões de especialistas. O que a gente pode fazer é tentar entender e estar próximo, né? Você deixar um número ali para a pessoa poder te chamar no meio da madrugada, poder, né? Porque no meio dessa crise, de repente, se essa pessoa te chama e você está ali para falar com ela, ou alguém está perto, pode evidentemente salvar essa pessoa, né? Eu recebo algumas mensagens de desconhecidos que falam: Marcelo, quando a crise vem mesmo de ansiedade, eu costumo colocar o seu canal para ouvir. E parece que o horror e o terror do seu conto ficam pequenos, tornam a minha vida mais leve, porque os problemas são tão grandes que ouvir um conto de terror e tirar o foco da coisa e descobrir que existem coisas muito piores do que um vestido que não lhe caiu bem. Então, de vez em quando eu recebo essas mensagens, né? E às vezes é o que ela... Parece que a Virgínia, ela conseguiu trazer de uma forma muito didática, realmente. Porque é assim. Às vezes não é nada, é um vestido. E acaba com você. Deixa você para baixo, né? Às vezes não está acontecendo nada de errado. E às vezes não está acontecendo nada. E esse nada te pega de um jeito que você começa a ter uma crise de identidade. O que eu estou fazendo da minha vida? Por que a vida está assim? Por que não tem emoção nenhuma? E você vai entrando naquela paranoia e você vai cada vez mais... tem um momento aqui que ela fala que ela quer ir para iria ficar completamente sozinha, né? Ia se tornar uma nova pessoa. Ela usaria uniforme, ela iria para uma irmandade qualquer e não voltaria nunca mais a pensar em roupas. A vontade que dá quando vem essas crises é essa. É você sumir. Você sai das redes sociais, você cancela o Facebook, o Instagram. Você não quer contato com ninguém, porque é um negócio muito grande que vem. E quando vem pesado mesmo. Vem a ponto de você pensar que a vida não é tão boa assim perto dessas crises, né? E o que você tem que fazer, muitas vezes, é esperar, conversar com alguém, buscar ajuda, né? Porque a crise tem uma certeza na vida. Tudo passa. Os momentos bons, os momentos ruins, né? E a ansiedade é assim. O que acontecia com essa minha amiga? Eu chamava ela para ir andar de bicicleta e ela já entrava num parafuso. Que bicicleta? Aonde que a gente vai andar? Qual vai ser o caminho? A pessoa tenta antecipar, e acontece isso comigo também, todos os detalhes daquele passeio que está sendo organizado com uma turma, e aquilo vai entrando em você, e você entra na internet, você entra no Google Earth, você quer andar lá no lugar, antes de estar lá, você quer... É tão grande a ansiedade que você acaba estragando o passeio. Não aproveita as surpresas que ele pode porque você quer antecipar tudo. Porque qualquer coisa que dê de errado, sua ansiedade vai te matar. Então você acaba dando errado antes, né? Você dá um jeito de sabotar aquilo justamente para não ter nenhuma surpresa. Então já ocorreu de momentos de eu esperar uma viagem com muita ansiedade, e eu chegar lá e não conseguir curtir. Como ela disse aqui, ficou chato, simplesmente. Aqui, ó, era igualmente surpreendente o contrário disso. Quando tudo estava em ordem, música, férias, tempo ensolarado, havia razões de sobra para ser feliz e nada de nada acontecia. A felicidade não vinha. Era tudo chato, apenas chato e pronto. Já aconteceu comigo a ponto de eu não curtir. Eu ficava tão pesado ali querendo antecipar um passeio. A gente vai almoçar aqui, a gente vai passear ali. Nós estamos agora na cachoeira ali Não vivia o momento. Então, a gente precisa falar disso. Eu estava esperando um conto que eu pudesse levantar essa questão do Setembro Amarelo, de como é importante nós percebermos que essa onda vai vir
e conforme o mundo está crescendo e ficando mais maluco, vai vir para mais pessoas, mas que vai passar também. Essas ondas, essas crises, ou esse pires aí cheio de leite que pega a mosca, né, bem no meio do pires. E aí ela teve que ir embora da loja. Quantas vezes você queria comprar uma roupa legal, você viu a roupa, mas foi te dando uma coisa, e você saiu da loja frustrado porque você não conseguiu comprar a peça que você tanto tinha gostado, mas que foi te dando né? É isso, pessoal. O que vocês acharam? Eu quero que vocês comentem também. É muito importante a gente fechar esse mês de setembro com chave de ouro para vir o mês de outubro com uma nova temática aí, para a gente arrebentar no mês do horror. Tudo bem, pessoal? Um abraço para vocês e uma ótima semana. Até mais.